O Abel Ferreira deve agradecer agora primeiramente à torcida do Palmeiras que fez seu papel de corneteira e também aos seus pensamentos teimosos que o mandou fazer toda a besteira que fez. E também o que estava planejando contra o Inter Miami e o famoso feijão com arroz, conhecido por muitos como uma espécie de futebol simples, acabou sendo responsável pela classificação do clube contra o Botafogo, e a análise que deve ser feita agora vai muito além dos gols perdidos e os erros de criação também, mas sim de como é que conseguimos parar o Botafogo, que só foi ter chance mesmo na prorrogação com o garoto argentino bom de bola Montoro, além de outros, mas do minuto inicial ao final só deu Palmeiras. E isso sim que deve ser debatido. Se o Palmeiras for entrar com esses pés no chão fazendo simples contra o Chelsea, eu então poderei afirmar que teremos condições de lutar até o final com a cabeça erguida, e isso aqui não é uma informação, mas sim um desabafo de torcedor que vive pedindo simplicidade ao maior treinador da história do clube, e ele sabe muito bem que inventar demais nessas horas não dará e não deu certo outrora, e agora vamos ver na prática se ele vai seguir com essa última linha de raciocínio ou se vai continuar teimando dessa vez contra um time europeu que depois desse jogo vai levar embora de vez o Estevinho na bagagem, né? Palmeiras! O domingo do Palmeiras foi de descanso e reunião no lado da comissão técnica, com o Abel Ferreira e seus auxiliares passando o dia todo na sala técnica improvisada pelo clube. E pelas informações que constam, o treinador já iniciou a preparação para o jogo contra o Chelsea, que meteu uma sonora goleada nos Tugas do Malfica, e a discussão agora vem sendo forte sobre quem ele vai colocar para substituir o Gustavo Gomes e o Piquerez, importantes jogadores que estarão suspensos. E o problema é que no lado esquerdo não há muita novidade, já que o Vanderlan é o reserva imediato na posição, mas sobre a zaga aí fica uma dúvida enorme. E será que o Abel vai abrir sua mente ao colocar agora o zagueiro Naves, que tem uma boa saída de bola e que poderá ser uma ótima para uma ligação direta, ou vai priorizar o Mikael, que se destaca pelo seu contato na bola aérea e no jogo de corpo? E são essas questões que serão decididas já amanhã, quando haverá então o primeiro treino com bola, onde serão colocados todos os pingos nos is. E nessas dúvidas não existe mistério algum, pois ele deveria colocar o Naves como titular ao lado do Giai, e o Bruno Fux, que por sinal fez um jogaço ontem, trazendo até uma maneira diferente do Palmeiras criar a quantidade de bolas que criou da defesa pro ataque, e isso deve ter impressionado até mesmo ao Abel, que sabia que a ausência do Murilo seria algo muito ruim, mas na prática vimos que foi totalmente o contrário, já que tivemos um belo sistema defensivo trazendo toda a segurança possível pro Everton, que passou o maior tempo no jogo com seus braços cruzados do que propriamente em ação, né? Palmeiras! Estamos na boca dos americanos e também dos europeus, e o Palmeiras está sendo conhecido lá fora como o gigante verde da América do Sul, e a classificação para as quartas de finais trouxe uma visibilidade importante aos planos da diretoria, e relatos de palmeirenses que estão nos States confirmam que muitos gringos vêm tentando conhecer melhor a nossa história, e as notícias divulgadas pela Puma garantem que a quantidade de camisas que foram colocadas à disposição lá nas lojas locais de Nova York estão se esgotando rapidamente, e isso tudo significa muito, principalmente pelo projeto que foi iniciado pelo Gariotti anos atrás e que depois foi repassado para Leila. E para quem não está por dentro do que estou falando, o Verdão desde 2020 vinha arrumando alternativas de emplacar sua marca lá fora, e houve tentativas de avançar para os mercados africano, asiático e europeu, mas pela falta de visibilidade dos campeonatos sul-americanos não obtivemos muito sucesso, e peço para que vocês prestem muita atenção nisso, pois é uma informação bastante importante e poderemos estar de repente diante de uma grande reviravolta em nossa história, pois o único que conseguiu elevar o nome do Palmeiras lá fora de forma internacional foi o Hendrick com sua estrela, e agora chegamos a outro nível, pois se antes os gringos conheciam o Palmeiras pelos seus jogadores, agora estão vendo com os próprios olhos através do futebol e a torcida que está dando um espetáculo nas arquibancadas, e que a diretoria saiba bem utilizar esse benefício para alavancar ainda mais o financeiro e o histórico do clube, né? Palmeiras!
O Real Madrid já notificou aos representantes do Renier que o jogador só sairá de lá em definitivo após passar por 2 empréstimos, sendo o primeiro pelo Borussia Dortmund e depois pelo Granada, já que o jogador brasileiro retornou nesse mês ao clube espanhol. E diante disso, houve possibilidades dele ser oferecido ao Palmeiras por empréstimo e seus empresários que estão correndo quanto tempo para encontrar seu novo clube. Tem o Palmeiras como referência e muito provavelmente esse interesse todo veio após o vazamento de informações de o jogador estar passando por avaliações pelo nosso departamento de olheiros. E para muitos que não acompanharam o giro de sexta, o jogador era um dos alvos do Palmeiras nessa janela de transferências. E se de fato existir um interesse grande da nossa diretoria sobre ele, com toda certeza isso será o menor dos problemas. E além do mais, a Leila já definiu que nesse ano ainda ela fará o possível para deixar o elenco em perfeitas condições para o Abel. E não vou ficar em cima do muro não, torcendo para que esse negócio não vá para frente, porque o problema do Palmeiras nunca foi o ataque, mas sim o meio de campo, e a partir do momento em que chegaram os 2 camisas 10, poderemos ver o Vitor Roque, por exemplo, cansando de fazer gols, né? Palmeiras! E o Estevinho, será sacado do time? Será que o fato dele jogar contra seu futuro clube vai interferir na decisão dele de finalmente mostrar serviço? São dúvidas como essas que serão levantadas principalmente pela mídia, que tentará criar um clima de apreensão no lado palmeirense. Mas é bem verdade que dentro do Palmeiras não passa a menor possibilidade do jogador ser descartado do time. E mais, muitos têm um entendimento de que ele esteja jogando contra seu futuro time e será agora o momento certo para ele apresentar o futebol que ficou devendo nesses últimos jogos. E nada melhor do que chegar à Inglaterra com o moral lá em cima, apresentando um bom futebol e justamente para o seu clube, e que realmente isso aconteça de vez, porque caso contrário o Estevinho já poderá ficar por lá mesmo para embarcar junto com Chelsea e seguirem todos abraçados para a Inglaterra. E ao contrário dos pessimistas, e o mesmo tendo oscilações, esse jovem poderá fazer algo de bom e acredito que vai dar conta do recado. Ou será que vocês não veem dessa forma não, hein, meu povo classificado? Palmeiras! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pelos nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em decacampeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.